Estou aqui para a segunda parte do nosso curso de Ferramentas Audiovisual para Professores e a relação intermatérias. No primeiro bloco, a gente falou sobre a história do cinema. Eu acho que ela é importante e que ela faz parte de todo o desenvolvimento de como o cinema ele entra na vida das pessoas. Essa parte vai ser utilizada mais como conhecimento dos professores entenderem um pouco sobre a arte cinematográfica, como ela evoluiu, e há uma possibilidade grande de utilizar certos elementos em coisas ligadas às aulas, em diversos pontos, como eu deixei explicado por lá. Agora, na segunda etapa, nós vamos falar um pouco sobre a linguagem cinematográfica e alguns dos movimentos, os ângulos, para que eles são usados. Por que é importante falar isso com os professores? Apesar de vocês não irem fazer uma produção cinematográfica, quanto mais vocês conhecerem dentro das técnicas e o porquê que elas são usadas e quando elas são usadas, é uma forma mais didática de vocês passarem para os alunos. Porque quando eles forem fazer algum trabalho ligado ao audiovisual, que vocês quiserem desenvolver algum projeto audiovisual para passar para os alunos, essas regras são importantes. Vocês não precisam conhecer elas profundamente, mas conhecer o princípio delas. Tem várias nomenclaturas, essas nomenclaturas podem mudar um pouquinho de uma apostila para outra, de um local para outro, mas elas têm sempre o mesmo fundamento. E eu vou passar então essas noções e vocês vão entender um pouco mais profundamente a arte cinematográfica. E aí, nos últimos blocos, que vou fazer depois, eu vou explicar daí como utilizar essas ferramentas, como trabalhar essas ferramentas no seu dia a dia. Beleza? Então vamos agora ao segundo bloco, falando sobre as nomenclaturas e como funciona o cinema. Nesse momento a gente vai falar um pouco sobre o plano, porque o plano é o ponto principal do cinema. Quando a gente faz filmes ou faz filmes caseiros, não importa, as regras do cinema são sempre as mesmas. Elas são as mesmas para a televisão, elas são as mesmas para o jornalismo, elas são as mesmas para os filmes, assim, as regras não mudam. Então, quanto mais você conhecer sobre regras cinematográficas, mais você consegue desenvolver a matéria, você consegue desenvolver o que você vai precisar fazer. Beleza? Então vamos agora ao plano, que é um trecho do filme rodado ininterruptamente, ou que aparenta ser rodado sem interrupção. Todos aqueles pedacinhos de cena que você vê sem corte nos filmes é um plano. Imagine que você está vendo um filme que tem um minuto, assim, que tem uma mudança de uma cena para outra, pode ser a mesma cena. Por exemplo, um cara de frente e de repente mostra ele de lado. São dois planos diferentes. Aqui eu tenho uma sequência do filme A Laranja Mecânica, do Stanley Kubrick, que está uma demonstração de uma cena que é sequencial. Para quem ainda não assistiu esse filme, é uma cena em que o menino ele vai pedalando durante os corredores do hotel. Então aqui, assim, cada local desse é um plano diferente. Ele vai pedalando ininterruptamente, aí corta para um outro pedaço dele pedalando e mais um outro. Vocês podem notar que o fundo daqui muda em cada uma das ações. Aqui também. Aí quando ele encontra essas duas menininhas gêmeas, que ele está de frente, ele fez para elas. Então cada um desses, vocês podem ver que tem aquelas estão num plano mais aberto, aquelas estão num plano mais fechado. Ou seja, essa corte entre uma cena e outra é chamado plano. Aqui, ó, tem uma outra definição: conjunto coordenado de fotogramas, imagens fixas, limitado espacialmente por enquadramento, pode ser fixo ou móvel, ou seja, ele pode estar em movimento, ele pode estar igual eu aqui numa imagem parada, desde que não mude o ângulo, não mude o local e dê uma continuidade na minha imagem, é um plano. Cortou, mesmo que seja para minha própria imagem, mas de costas, de lado, de qualquer outro lado, ele se torna outro plano. Aqui, ó, espacialmente por enquadramento, que pode ser fixo ou móvel e temporalmente por uma duração. Intervalo que há entre dois cortes, ou seja, entre dois cortes do cinema é um plano que tem lá dentro. Menor unidade filmada. Isso aqui são aqueles fotogramas que eu mostrei na aula anterior do Edward Muybridge, fazendo essa cena inteira. No caso, se você juntar todas essas cenas aqui, que se vocês viram os videozinhos lá de extras que eu coloquei, tem algumas coisas sobre isso. Isso aqui é um plano. Apesar de ser dividido em vários fotogramas, esse é um plano. Plano na filmagem.
Quando você está filmando, o plano inicia sempre que a câmera é ligada para a captação de imagens e termina quando ela é desligada. Nesse sentido, a noção do plano confunde-se muitas vezes com tomada. Tomada é a tentativa de rodar um plano várias vezes de um mesmo ponto de vista. Quando você está rodando um filme ou gravando uma aula ou qualquer coisa assim, e você fala aqui, igual eu estou falando para vocês, a câmera está de frente para mim, eu estou falando. Então, a hora que eu desligar aqui, é um único plano. Se, por exemplo, eu falar, eu engasguei, eu falei alguma coisa errada, eu tenho que voltar tudo de novo. Então, daí eu tenho uma segunda tomada. Eu vou falar a mesma coisa, só que dessa vez eu vou falar certo. Na primeira eu não falei certo, eu falei errado alguma coisa. Então, na segunda vai ser a segunda tomada. Se eu fizer uma terceira, ou quarta, ou quinta vez, será 5, 6 tomadas. O plano é o mesmo, tipo, eu estou nessa linha aqui. Vamos dizer que eu fosse fazer essa mesma imagem que eu estou fazendo agora em 2 vezes, em 2 planos. Eu ia fazer o plano inicial, que é esse aqui, e depois eu iria entornar, colocar a câmera, vamos dizer aqui, ó, nessa lateral aqui, para gravar a minha lateral, correto? Então aqui eu teria um segundo plano gravado, ou seja, é a mesma cena, porém em 2 planos diferentes, um frontal e um lateral. Então, na hora que eu for editar, eu posso cortar isso aqui e juntar para parecer que foi feito ao mesmo tempo, só alternando os planos, e já fica mais fácil de você entender. E vamos dizer que assim, eu tenho que gravar 2, 3, 4 vezes, então são as tomadas desses planos. Indo mais a fundo agora, já passamos do plano da gravação. Ó, quando você vai fazer a montagem, ou seja, a edição disso aqui, ó, vamos dizer que eu tenho aquela câmera lateral e tenho minha câmera frontal. Parte do início e do final de cada plano rodado são eliminados, sendo determinada a sua duração definitiva atendendo aos critérios de ritmo e fluência. Eu vou explicar mais ou menos como funciona isso. Imaginem que eu estou fazendo essa aula para vocês aqui, essa câmera frontal, e tem a lateral aqui. Então, eu sempre começo falando um pouquinho depois que eu comecei a gravar, para não perder nenhuma fala minha. Mesma coisa na câmera lateral. Vamos dizer que a câmera lateral está aqui. Quando você grava, você precisa pensar que na hora que você vai editar, você precisa alternar esses planos. Você vai colocar, os 2 planos são iguais, a câmera frontal e a câmera lateral, e eu vou precisar editar isso, eu vou precisar trocar os pedaços. Por exemplo, eu não quero deixar a câmera frontal o tempo todo. Não é o caso aqui, que eu estou fazendo com uma câmera só. Mas se eu estivesse usando 2, eu poderia alternar essas câmeras. Sincronizaria as 2 e iria alternando os planos. Uma lateral, uma frontal, uma lateral e frontal. Por quê? Porque isso dá agilidade na edição. Vocês podem notar que tem alguns filmes que tem meia hora e parecem que tem 2 horas, porque a edição é lenta, a montagem é lenta, então você sente a passagem do tempo. E tem filme que tem 2 horas que parece que tem 1 hora. Por que acontece isso? É porque é uma imagem ágil. Então eles fazem vários cortes, vários planos dentro do filme que você está assistindo. Nosso cérebro entende que aquele filme é mais rápido do que é, porque a passagem de tempo ela é mais rápida. Então é a percepção, além da percepção de movimento, você tem a percepção temporal. Então um filme com bastante cortes, ele é mais ágil, mais rápido para a sua percepção, do que um filme mais contemplativo, que tenha imagens longas e que demore mais para falar. Então, esses filmes de imagens mais longas, eles são mais cansativos de ser assistidos. Aqueles de imagens de cortes mais rápidos são filmes que passam mais rápido, você nem sente a passagem do tempo. Cada um tem sua função. Um filme narrativo precisa de que você olhe mais as cenas, quer que você entre naquela cena, que você curta aquela imagem. Aquele filme que tem uma corte mais rápido, ele quer que você sinta a ação, a tensão do filme. Beleza? Uma explicação básica, mas acho que já deu para entender sobre como é que funciona isso. Aí o plano da montagem, aquilo que eu estava explicando para vocês, o único plano pode ser dividido em trechos menores e dar origem a 2 ou mais planos, que serão intercalados com outros dentro de uma cena ou sequência. Aquilo que eu falei, você pega a minha câmera frontal aqui, a lateral, e você pode ir cortando ela em vários pontos, você faz um monte de planos com 2 imagens apenas. Mas aí cada corte, cada interseção entre essas falas vai ser um plano diferente. Quando um plano é rodado em várias tomadas, o montador poderá escolher qual delas é a melhor, levando em conta critérios de interpretação dos atores, quando no caso é um filme dramático, qualidades técnicas de fotografia, movimento de câmera, som, enquadramento, entre outros. Nesse caso, cada tomada é uma opção de plano. Ou seja, se eu tivesse 10 câmeras aqui em torno de mim, eu teria 10 opções de planos para poder utilizar na montagem e alternar esses planos. Poderia ter um lateral, poderia ter mais um frontal mais próximo, um atrás, 2 do lado, e assim você vai fazendo essa ação. Ou seja, quanto mais câmeras você coloca, mais planos você vai fazendo, mais cortes você vai conseguindo colocar nessa definição de planos e fazendo
Interseção é quando você monta o filme e você tem várias possibilidades de dar agilidade nesses cortes e trabalhar com as melhores cenas que você tem. Agora vamos ao plano no filme. Depois já de finalizado o filme, você já editou, já está lá no filme final, então você já tem assim, ó, o plano será apenas um trecho selecionado pelo montador, eventualmente modificado pelo processo de pós-produção, que é quando você trabalha a cor e outros elementos. O plano será percebido como um trecho de filme situado entre dois cortes. É basicamente isso. É aquilo. Mudou de uma cena para outra, é outro plano. Uma ceninha lá, cortou, tem uma sequência do cara. Cortou para outra, já é outro plano. Beleza? Aqui outra, só para dar uma exemplificada, no filme pronto, o plano não é mais um conjunto de tentativas de filmagem e de opções de montagem, mas uma única escolha montada em sequência com os demais planos do filme. A tomada deixa de existir ou então torna-se sinônimo de plano, ou seja, que lá, quantas vezes você gravou a mesma cena, não importa mais, já foi utilizada no filme, então você não se preocupa mais com isso. Aqui temos uma sequenciazinha de planos de um filme do Chaplin. Vocês podem notar que aqui tem uma sequência de vários planos deles, ó, montados aqui em sequência, para dar a cena, a origem à cena. Agora vamos ao enquadramento. Enquadramento para nós é importante, porque é um elemento narrativo importante para o cinema, para qualquer ação audiovisual. Você saber o que enquadrar e por que enquadrar é importante dentro do cinema. Enquadrar é a ação de selecionar determinada porção do cenário para figurar na tela, escolhendo os ângulos e amplitude do plano. Aí aqui a gente vai ter uns exemplos aqui, ó, de vários planos que já foram utilizados, ó, e cada um deles tem uma função. Essas funções eu vou esmiuçar um pouquinho mais aqui na nossa coisa, vou explicar para que eles servem. O grande plano geral. O grande plano geral, ou GPG no caso, o grande plano geral, mostra uma paisagem, um cenário completo. Aqui ó, você vai ver que tem tá vendo vários cenários completos de cenas de filme. Você tem uma cidade inteira, você tem um deserto, você tem os dois caras aqui no deserto, você tem um cavaleiro aqui no meio do deserto americano, você tem aqui uma cidade sendo mostrada de cima. Para que serve o grande plano geral? O grande plano geral ele é usado no cinema para situar as pessoas no que você está querendo dizer. Por exemplo, quando você vê essa cena no filme, é para introduzir o local onde os fatos vão ocorrer. É utilizado em documentário, é utilizado em drama, é utilizado nos ficcionais, no caso, é utilizado pela televisão, por exemplo, quando querem fazer um jornalismo, querem mostrar uma cidade, alguma coisa, eles vão mostrar assim, porque você sabe de onde você está falando. É um recurso bastante utilizado no cinema, e é assim, quando você não precisa mostrar um detalhe de alguma coisa, então você usa o grande plano geral, que ele mostra a localização, o local onde tudo vai acontecer. É a apresentação para o espectador, ele sabe do que ele está falando ali. Por exemplo, dou um exemplo básico de um filme que chama New York Ripper, é o Assassino de Nova York, que é um filme italiano. Ele foi gravado inteiro na Itália, só que para facilitar e para diminuir o custo, o diretor ele foi para os Estados Unidos para gravar uns planos gerais, uns grandes planos gerais. Então ele gravou vários pontos da cidade que são reconhecíveis, Estátua da Liberdade, Ponte do Brooklyn e outras coisas assim. Então, ele só gravou os planos gerais e o resto do filme foi gravado em outro país. Então, quando ele mostrava essas cenas, o espectador já imaginava que aquele local seria Nova York. Então, todas as outras cenas que fossem feitas dentro de uma casa, fossem feitas numa rua, ninguém iria questionar se era Nova York, porque ele já tinha apresentado a cidade com os planos gerais. Essa é a lógica dos planos gerais, dos grandes planos gerais. Quando nós falamos de plano geral normal, ele já é um pouco menor. Vocês podem notar que aqui, ó, você pega o personagem de corpo inteiro na cena, ou no caso aqui o veículo e o personagem inteiro, mas olha, eles estão inteiros na tela, ó, inteiros, o corpo está inteiro na tela, e tem uma sobra de espaço em torno deles. Ou seja, não é tão grande quanto o grande plano geral, mas é um plano que mostra todo o ambiente. Esse aqui também é usado como descrição para você conhecer o local, para ver onde os fatos vão ocorrer. Isso é importante para você reconhecer nos filmes, principalmente para você entender a dinâmica do que acontece naquela cena, para apresentar o local. Depois eu explico de como que isso pode ser utilizado nas ferramentas do audiovisual para professores. É que nessa hora, quando vocês forem passar os elementos para os alunos ou coisa assim, é importante falar para eles que certos assuntos têm que ter mais destaque e certos assuntos não precisam ter tanto destaque, mas precisam mostrar e apresentar o local. Por exemplo, ou quando vocês forem fazer um vídeo que quiserem mostrar alguma coisa, por exemplo, um professor de geografia que queira mostrar algum local específico, que seja um planalto, um deserto, uma cachoeira,
ele pode até procurar imagens, no caso, que ele queira mostrar alguma coisa que exemplifique aquilo, que são grandes planos gerais, que é para as pessoas terem noção da sua amplitude. E quando você quer falar de algum assunto específico, você pode falar para os alunos desenvolverem um vídeo em conjunto, por exemplo, quando tiverem as aulas presenciais, ou que eles façam algum experimento em casa, alguma coisa, eles mostrarem em um plano geral o que eles estão fazendo, o que está acontecendo. É mais para vocês terem entendimento de linguagem mesmo. Plano de conjunto é utilizado no cinema para exemplificar quando você precisa colocar mais de uma pessoa ou várias pessoas dentro de um único plano. Ele é um plano, como vocês podem notar aqui, é um plano geral, porém eles têm mais de um personagem, ó. Eles têm vários personagens juntos aqui. Ó. Então, basicamente ele é um plano geral que tem um monte de personagens em um único plano. Isso é só para ser denominativo. Você coloca lá, nesse plano aqui vai aparecer só um personagem, é um plano geral. Ah, vai ter um plano geral de conjunto, vai ter um monte de pessoas que vão estar conversando ou fazendo alguma coisa. Ó, no plano de conjunto, mostra o enquadramento de um cenário no qual dois ou mais personagens podem ser vislumbrados e identificados facilmente. Isso aqui é só exemplos mesmo, é coisa rápida, fácil, só para vocês lembrarem. Agora, quando você precisa dar um pouco mais de destaque para alguma cena, para algum personagem, você vai usar o plano médio. O plano médio ele é um pouco mais próximo. Você pode notar que aqui ó, você tem o corpo inteiro dos personagens, ele é utilizado nos desenhos animados também, só para lembrar. Ó, mas aqui você nota que é bem delimitado já. Ele já diminuiu bem o tamanho do plano geral, mas nós temos o personagem principal, ou a cena principal do plano médio, ele está enquadrado como destaque. Aqui, ó, destaque, os dois destaques, o destaque desse homem aqui, do outro correndo na frente, você tem o fundo que mostra mais pessoas, mas no caso o destaque é ele que está aqui na frente. Ó, vocês podem notar que a limitação do plano geral ó, é aqui, ó, é próximo aos pés e próximo à cabeça. Aqui tem um pedacinho do cabelo dele, como é um bebê, então fica um pouquinho mais amplo ali, poderia ser um pouco até mais fechado. Ó, mas nesse plano aqui, ó, vocês podem notar que tem o pé inteiro aqui e pouco espaço entre a cabeça e o final. Tá vendo? Esses espaços é o que definem, nesse caso, do plano médio. E o plano médio tem algumas outras denominações, que é quando chega ao plano americano. O plano americano é esse aqui, ó, quando corta exatamente na cintura. Ó, aqui tem o plano cortado na cintura. Vocês podem notar que aqui, ó, não sobra quase nada em cima e tem o plano da cintura. O plano médio você precisa dar um destaque para uma conversa, para uma expressão facial que não precisa ser vista muito de perto, mas que você precisa ver as reações dos personagens ou daquilo que você queira mostrar. Então, o plano médio, o caso do plano americano, ele é muito utilizado para isso, ele é importante para isso. E tem um outro tipo de plano americano que eu vou contar a história desse aqui, ó. Esse aqui é o cowboy shot, ou o plano cowboy. Que antes, os italianos, ele tinham muito esse plano que era cortado exatamente aqui, ó, vocês podem notar que é bem no joelho, ó, a altura do joelho. Todos eles é um plano também americano, porém ele é cortado na altura do joelho. Eles tinham uma coisa que se chamava plano italiano, e tinha o plano americano que era na cintura. Então até que chegou um momento do cinema que os dois viraram o plano americano, tanto cortar na cintura, exatamente nos joelhos. Aqui a mesma função é que quando você pega o joelho, ele abre um pouquinho mais a cena do que quando corta na cintura, mas tem a mesma função de mostrar uma ação, alguma coisa mais de perto. O plano americano, aqui ó, vocês vão utilizar em diversas formas aqui, ó, vocês estão vendo como é que eles são utilizados nos filmes. Vou subir aqui, ó, você tem o plano americano um no joelho, o outro na cintura, que é sempre o personagem principal, aquele que está na frente, é o que recebe o plano americano, aqui no joelho e aqui na cintura. A cabeça tem o joelho, da cabeça tem a cintura. É sempre importante lembrar dessas limitações. E é um plano que dá para dar uma descrição do ambiente, do local e do que você esteja fazendo. Agora nós temos o medium close-up, é o primeiro plano. O primeiro plano ele é o também famoso plano de busto. Quem já viu aquelas esculturas de bustos que tem por aí, é a inspiração desse aqui que é o plano, que é o primeiro plano. O primeiro plano, você pode notar que ele corta bem exatamente na altura do busto do personagem, ele consegue trazer mais expressão, porque aqui você tem um plano bem próximo e você tem mais expressão. Por exemplo, aqui você tem um primeiro plano dos personagens e um plano de conjunto ao mesmo tempo. Mas você pode notar que você consegue notar todas as expressões deles. Quando você está fazendo um vídeo, seja para dar aula, ou seja para sugerir para os alunos fazerem alguma coisa ligada ao português, fazerem uma leitura, ou se você vai fazer isso com alguma matéria de química, física ou geografia, que eles têm que mostrar alguma coisa, e eles têm que falar alguma coisa,
Então é sempre legal utilizar esse tipo de plano, porque ele imita o que ele fica próximo para ele falar, é fácil do áudio ser captado e você consegue os detalhes. Aqui você consegue detalhes do rosto, quando ele vai fazer uma leitura dramática, por exemplo, ele pode fazer com mais emoção no rosto, e você consegue notar as expressões e a forma que a pessoa fala. Quando você vai dar aula, esse também é um plano bastante importante, que eu acho que é legal, é você utilizar sempre esse primeiro plano, porque você tem uma dimensão maior das suas palavras, isso é legal também. Então, quando você vai fazer um vídeo ou vai preparar alguma coisa, ou até pedir para os alunos preparar, então esse é um plano que tem que ser exercitado, principalmente para mostrar detalhes que sejam importantes para a narrativa. Às vezes, uma expressão do rosto é importante. Uma leitura em português, por exemplo, de uma matéria em português, de uma poesia, de um texto, que o aluno precise dar uma ênfase a alguma coisa, esse é o plano de cada. Beleza? Vamos para o close-up. Vocês podem notar que o close-up ele se aproxima um pouco mais do que no primeiro plano. Vocês podem notar que aqui você pega o rosto inteiro, porém, ó, já na altura do pescoço. Estou dando aqui 3 exemplos, ó, que você pega o rosto inteiro ou na altura do pescoço. Esse aqui se configura com o primeiro plano, ele dá mais ênfase às expressões. A gente utiliza isso muito no cinema. Para as aulas, é só em uma aula de interpretação, de alguma coisa ligada à leitura, que seja importante. Agora, já chegamos em um ponto que aqui é para você, quando você está num filme e precisa dessas expressões, é para quê? É para você ressaltar alguma coisa que o rosto tenha que falar. Por exemplo, é um pequeno sorriso, é um olhar, é uma forma de mostrar susto, de mostrar alegria e que você queira contagiar as pessoas, ou é uma coisa que é para emocionar. Então, esses olhares aqui do primeiro plano, do close-up, eles são importantes para isso. O close-up ele é bom para realçar aquilo que está bem próximo. Vamos lá? E tem o primeiro plano, né, que é o extreme close-up, que é aquele que fecha mais ainda. Ó, você pode notar que fecha mais ainda o rosto da pessoa. Ó, isso aqui é para dar é legal na edição, por exemplo, se você está fazendo algum trabalho que os alunos têm que apresentar algum trabalho de leitura, por exemplo, você queira que eles entrem no personagem, às vezes um plano no olhar que ele faça é legal para reforçar o que ele está lendo na boca, ou se não, bem próximo do rosto. Isso para caso você vai utilizar isso como uma ferramenta de português, por exemplo. Agora eu vou chegar num outro plano aqui, ó, que é o plano detalhe. Ele é muito parecido com o primeiro plano ali, só que ele serve para dar uma carga dramática, chama atenção para um objeto ou para uma única parte do corpo e serve para aumentar a carga dramática de uma cena. Por exemplo, aqui é um único olho, aqui esse comprimido, aqui, ó, essa cápsula aqui do Matrix, aqui do filme do Tarantino. Então, vocês notam que esses planos de detalhes eles são importantes para quê? Para denominar coisas. Se vocês forem pedir alguma aula de vídeo para os alunos, por exemplo, que eles façam alguma aula de biologia, de alguma coisa que precisa de uma coisa prática que eles vão ter que mostrar, exemplificar no celular, com as imagens do celular, então certas cenas elas precisam disso, elas precisam de planos detalhes. Enquanto ele vai falando ou narrando, tem que ter uma cena dessa aqui para mostrar o que ele está fazendo e você acompanhar em tempo real ou no momento que ele está fazendo o negócio e saber entender o que ele está querendo dizer. Uma aula de desenho, uma aula prática de alguma matéria de geografia, por exemplo, que precise mostrar as cores de uma planta, de biologia, ou de um certo tipo de pedra, alguma coisa que se encontra na sua rua. É exemplos básicos, podem ser qualquer outras atividades. É a forma de utilizar isso. Então aqui você vai usar sempre esse plano detalhe. Ó. Aqui você tem planos detalhes de boca, de olho, de uma tatuagem, ou seja, para quando você precisar mostrar alguma coisa. Por exemplo, eu quero falar um detalhe de alguma coisa importante, como por exemplo uma pilha. Aqui ó, vou ter um plano detalhe da pilha, mostrando do que se trata, do que é, e você vai saber identificar ou vai poder acompanhar. Um desenho, o aluno fez um desenho e quer mostrar o desenho, vai ter que usar um plano de detalhe. Ele quer mostrar uma técnica de desenho para o aluno, também plano de detalhe para mostrar essa técnica de desenho. Alguma conta, talvez até para usar na matemática, você vai fazer uma conta e quer mostrar isso para os alunos, e talvez a melhor forma é fazer um plano da mão, desenvolvendo a conta em tempo real. Entendeu? É uma forma de você usar essas ferramentas e esse tipo de plano. Aqui mostra os objetos. Então temos aqui vários exemplos de como pode ser utilizado isso. Bom, e dando continuidade aqui, aí agora a gente vai falar um pouco sobre os elementos narrativos do cinema. Vai dar um entendimento maior para vocês de como os planos, os ângulos são utilizados dentro do cinema. E também vai ajudar vocês nas aulas em que vocês forem falar com os alunos através de um filme, por exemplo, vocês vão passar um filme para os alunos verem,
vocês vão entender um pouco melhor da linguagem do cinema para poder passar essas informações para eles. E também vai entender um pouco mais como funciona a mecânica dentro do cinema. E passando isso, aí a gente vai falar depois desses elementos. No próximo bloco que eu fizer, eu vou falar daí de como utilizar esses elementos dentro da sala de aula e as melhores formas de utilizar isso, beleza? Então vamos agora continuando aqui com os elementos narrativos do cinema, que é os ângulos e os efeitos psicológicos. É interessante como o cinema também mexe com a psicologia. Às vezes só um movimento de ângulo, uma forma de você usar esse ângulo e o andamento da câmera, você consegue trabalhar também um aspecto psicológico dentro de um filme. Então vamos lá. Aqui, ó, nós vamos falar em fotogramas, planos, cenas e sequências. Só um segundinho, aqui. Essa é a hierarquia das unidades do audiovisual: planejamento, realização, recepção e análise do seu significado. Aqui a gente vai trabalhar um pouquinho mais por dentro dessa relação do audiovisual. Fotograma é uma única, aquilo que eu falei bem no primeiro bloco das minhas aulas, eu falei lá sobre os fotogramas, lembra-se disso? Que aquilo lá que é em um segundo tem 30 fotogramas, 24 fotogramas para dar a sensação de movimento. Então, quando você pega desses 30, uma única foto dele lá para dar um movimento, uma única, então esse é um fotograma. Então, essa é a hierarquia do cinema. O fotograma é a única imagem, não em movimento, é uma foto mesmo. Quando você coloca ela 30 dessas fotos em um segundo, ou 24, ou 60 fotos dessas em um segundo, você dá a sensação de movimento. Então, fotograma. O plano é aquilo que a gente já estruturou, que são os tamanhos, né, que você vai mostrar a imagem. Agora vamos chegar nas cenas e sequências, que são pontos interessantes para a gente entender um pouco como funciona isso dentro do cinema. Ó, isso aqui, por exemplo, são fotogramas. Ó. Tá vendo? Isso aqui são os fotogramas. É uma fotografia dentro de uma cena que está acontecendo. Então vamos falar aqui dos ângulos. Ângulo é a forma que você enquadra, isso serve para a fotografia e serve para o cinema. As duas coisas conversam entre si nesse momento. Aqui a gente vai falar do ângulo vertical, que é os ângulos que a gente usa normalmente. O ângulo normal é a câmera se fosse na mesma altura do olho do autor ou do personagem. Do ator ou do personagem. Vocês estão vendo, ó, a câmera está na mesma altura dos personagens em questão. Esses são os ângulos mais comuns do cinema, você vai ver isso em quase todos os filmes. É que essa dá uma percepção normal da corrida da cena, tipo, você não dá nada além da cena. Porque o espectador, a pessoa que está fazendo a cena, precisa imaginar que aquilo lá é só para demonstrar o que está acontecendo ali. Ele não tem nenhum efeito psicológico, nem nada do gênero no fazer. É apenas mostrar realmente o que está acontecendo. Vamos para o próximo aqui. Agora, inclusive, para a molecada que está na escola, isso aqui é muito comum, que é a primeira pessoa, que intensifica a dramaticidade, que o câmera toma o lugar do personagem e você olha através dos olhos dele, por assim dizer. É muito comum em jogos, os jogos também utilizam as regras do cinema, então isso aqui dá uma dramaticidade maior, como se você estivesse participando daquela cena. É muito comum vocês verem em vídeos do YouTube, por exemplo, aqueles ciclistas ou motociclistas que colocam uma câmera na testa, assim, eles colocam uma espécie de viseira que tem uma câmerazinha acoplada e ele sai pedalando e você vê todo o percurso que ele fez. Isso é uma câmera em primeira pessoa, só para exemplificar. Ela intensifica a dramaticidade da cena e dá essa sensação de que está acontecendo com quem está assistindo. No cinema isso dá um impacto bem maior, quando você vê alguma ação acontecendo, alguma pessoa vindo perto da tela, parece que é para você que ela está chegando. Então é bem interessante, utilizado em alguns filmes, não em todos, mas em jogos mesmo. Aqui nós temos uma coisa que é interessante, que já começa a trabalhar os aspectos psicológicos do cinema, que é o plongeio ou picado. Que a câmera se posiciona acima do seu objeto, de ângulo superior, ou seja, ela é vista de cima para baixo, como tem aqui, ó. Se vocês observarem essa cena aqui, ó, do filme Laranja Mecânica, quando você vê o personagem nessa perspectiva, psicologicamente nota que esse personagem ele é pequeno, ele é menor, ele é indefeso. É uma cena que geralmente prevê ameaça, porque a pessoa está vendo ela de cima para baixo, dá uma relação de poder na cena. Então isso realça e ressalta a dinâmica do poder na cena do cinema. Aí nós passamos para o oposto, que é o contra-plongeio ou contra-picado, que a câmera é colocada abaixo do objeto. Nessa cena aqui você opõe aquela primeira cena, enquanto aquela lá mostra que o personagem é abaixo
ele é mais indefeso, ele é menor, ele é mais fraco, por assim dizer. Aqui você ressalta o oposto. Quando você coloca a câmera de baixo para cima, mostrando o personagem mais alto, maior, vindo você de cima para baixo, mostra o poder do personagem, mostra como ele é superior em termos de tamanho, de poder, ou só que mesmo que a pessoa seja uma criança, mas se é visto nesse ângulo, demonstra que ela tem alguma coisa a mais ou maior do que as outras pessoas imaginam. Por exemplo, é uma forma de você mostrar o poder dela nesse tipo de cena. E também é uma cena que pode mostrar empolgação. A pessoa está muito empolgada com alguma coisa, essa cena mostrada de baixo para cima, que é o contra-ponguê, ele dá essa dinâmica de que a pessoa está mais esfuziante, mais alegre com a situação, ou seja, ela está se sentindo confiante. Então essa é uma cena que psicologicamente passa confiança. Agora passando aqui para baixo, opa, subiu muito. Zenital plombier absoluto, que a câmera é colocada no alto do cenário, ela aponta diretamente para baixo. Ela é colocada numa cena de 90 graus. Ela está aqui, a câmera está aqui, e a cena está correndo embaixo, bem embaixo, ou seja, ela está nessa posição aqui. A câmera não está assim e nem virada para o outro lado. Ela está exatamente acima da cena. Nesse aqui é uma coisa que é para mostrar espaços absolutos, assim, mas principalmente no cinema, na linguagem cinematográfica, em pouquíssimas exceções, essa é uma cena que mostra como se fosse um olhar vindo de cima, que observa a consciência do personagem ou dos personagens que está abatendo sobre eles. Então é muito usado também em filmes de terror, quando você vê uma cena que o filme já começa no zenital, e nesse plombier absoluto, no caso, quando ela começa, você sabe que aquilo vai dar problema, assim, que aquilo já está fadado a acontecer uma tragédia. Esse tipo de visualização no cinema é muito associado a tragédias, a coisas que irão ocorrer, ou a consciências que são despertadas. Então, toda vez que você vê isso em um filme, vai estar uma associação assim. Poucos diretores usam isso apenas de forma demonstrativa. É raro o diretor que usa assim. Geralmente, na linguagem, ele é utilizado mais para dar esse sistema de fatalidade. Deixa eu passar aqui o próximo. Agora, nós temos o oposto dele, que é o contrazenital. Subiu demais para ele. Câmera aponta diretamente para cima. Isso é interessante, porque muitos filmes é utilizado isso para mostrar uma profundidade que você não tem noção de quanto é. Então, quando eles colocam isso, você não sabe o risco que está ocorrendo abaixo daquilo. Então, ele mostra uma profundidade qual você não tem noção. Então, ela pode ser ameaçadora, ela pode ser apenas para causar suspense, e ela pode causar assim, uma certa estranheza para o personagem em si, que ele está olhando alguma coisa e está oculto para você. Então, esse contrazenital, que ele é exatamente abaixo, bem abaixo do personagem, ele é para mostrar profundidade de alguma coisa. Então, ele utiliza isso psicologicamente para causar esse sistema de suspense para o personagem que está assistindo, para você que está assistindo, e para o personagem, às vezes você mostra a cara do personagem, uma cara de susto, e você fica querendo saber o que tem atrás daquela profundidade toda. Então, é usado esse tipo de cena. Aqui eu estou dando uma passada, uma pincelada por cima, mas para vocês entenderem como é que funciona essa coisa dos ângulos, né? E a gente trabalhar em cima disso. E agora a gente vai trabalhar com esses ângulos aqui, chamados de ângulos horizontais, que é o posicionamento da câmera na frente do que você vai gravar. Isso é bastante importante, porque cada uma delas tem uma função bastante, como poderíamos dizer, tem uma função bastante importante para a hora que você, qual o resultado que você quer. Quando você filma um personagem frontal, ele está olhando diretamente para a câmera. Como vocês podem notar aqui nessa cena, ele está olhando diretamente para a câmera. Então, assim, tem duas opções que você usa essa cena. Uma delas é que você quer mostrar um confronto direto, que tem o personagem ali, ele não olha exatamente para a lente da câmera, ele olha um pouquinho para cima dela, mas de frente. Esse tipo de cena não é muito utilizado no cinema, ele é utilizado em tempos muito específicos. E existe uma coisa no cinema que se chama quebrar a quarta parede. Quebrar a quarta parede, quando o personagem ele olha diretamente para a câmera e fala alguma coisa. Nesse momento, é um recado que o diretor está dando para você que está na plateia. Ele quebra a ação diegética do cinema e ele quebra essa quarta parede que você está acostumado a ver as dimensões do cinema e ele olha diretamente para você. Ele é usado em solilóquios, é usado em muitos monólogos e é usado em várias cenas em que o personagem desafia alguém na frente dele, mas que ele em si está desafiando você que está na plateia. Fora do cinema normal, na televisão ele é utilizado em jornalismo, ele é utilizado em alguns documentários, ele é utilizado de uma forma narrativa quando você não precisa se preocupar com a estética lateral, e sim unicamente com o que vai ser falado fora do cinema dramático. Então, fora do cinema dramático, quando você cai isso no documental,
é falar de frente para a câmera que está falando para você mesmo, igual eu estou aqui olhando para vocês agora e falando com vocês. Então eu estou aqui num ângulo frontal e a minha ligação direta é com os espectadores, é com vocês que estão vendo minha aula. Beleza? Então é para isso que é utilizado esse ângulo frontal. No cinema ele é mais raro. Agora aqui, ó, a gente vai passar por um que a gente chama de ângulo lateral. É quando... Subiu de novo, pera, caiu. O ângulo lateral, ele é o personagem visto de lado de perfil, mas exatamente de lado. Aí é quando você precisa anotar uma conversa, alguma coisa assim. Alguns jornalistas utilizam isso em suas reportagens e alguns documentários também. Então vocês lembram que quando o personagem está exatamente de lado para a câmera, é um ângulo lateral. Aqui nós temos o ângulo, no caso, traseiro, que é o visto por trás. Aqui o personagem ele está de frente para alguma coisa. É muito utilizado em planos e contraplanos do cinema. O que é um plano e contraplano? O plano é, digamos, eu que estivesse conversando com uma pessoa aqui. Então, essa pessoa aqui estaria de costas para mim, eu conversando com ela. Esse é meu plano. O contraplano seria a câmera ir para trás desse personagem aqui e falar, o plano seria esse. Para fazer o contraplano, seria o contrário. A câmera viria atrás de mim, mostraria a minha parte de trás da cabeça e mostraria o rosto, no caso, do personagem na frente. Então, esse é o plano e o contraplano. Então, você faz muito isso. É uma linguagem bastante utilizada em novela, é bastante utilizada em filmes, a esquema do plano e contraplano com um plano traseiro, que é para isso. Nesse caso aqui, ó, nós temos até uma análise mais interessante. Ó. Você vê que o personagem aqui, ó, ele está mais alto do que os personagens ao fundo. Você nota que ele é o líder deles, porque eles estão prestando continência. Você não precisa nem olhar para a cara do personagem, você já sabe que ele tem poder. Ele está acima, os soldados estão... Ele não está com uma roupa igual a deles, ele está com uma roupa bem mais simples, porém eles não estão em sistema de ataque, ou seja, então ele tem uma superioridade sobre a ele, seja pela altura, pelo formato do ângulo contra Plonguet, que está ali, ó, Plonguet, desculpa, mas aqui Plonguet para eles, e ele no primeiro plano. Aí você tem então, essa relação de força toda colocada em apenas um frame, em apenas um fotograma, você já sabe que ele é o chefe e eles são subordinados. Ou seja, essa é a forma de você ver o cinema, como que em uma única cena você consegue falar várias coisas e dar um entendimento de várias outras coisas. Vamos lá? Aqui, ó, nós temos over the shoulders, que é sobre os ombros. Lembra aquilo que eu falei do plano e contraplano? É muito utilizado com over the shoulders. Ó. Você pode notar que aqui ó, você tem um plano traseiro e um plano lateral. O plano aqui já é 3/4, um quarto, com um ângulo semifrontal, mas aqui ó, você está vendo que tem todo aqui o tal do plano e contraplano, você vai fazer aqui. Ó. Por exemplo, você já vai imaginar a alternância do plano dos dois, aqui com o Titanic, que vai olhar para ele, de repente a câmera vira e mostra o rosto dela. Aqui mesma coisa, aqui mesma coisa. Então aqui a gente sabe que o over the shoulders é sobre os ombros em português. É a ombro que você fala, que você vai pegar apenas sobre os ombros do cara que está de costas e focalizar na pessoa da frente para fazer a rotação do plano e contraplano. Isso é muito comum, você não vê isso muito em novela, essas coisas. Aí nós temos o plano de 3/4. 3/4 mostra um ângulo intermediário entre frontal e lateral. Aqui você está notando que o rosto da pessoa está em destaque, só que não está de frente. Esse é o ângulo mais comum do cinema. É onde vocês vão ver mais cenas feitas nesse ângulo de 3/4. Tá? O rosto aparecendo não de frente, mas com a maioria do rosto. E o plano de 1/4, que é o contrário, que é aquele plano em que você olha mais o ombro, o pescoço e a cabeça e só um pedacinho, um dos olhos de relance, que não é exatamente o ângulo traseiro, mas está quase chegando no ângulo traseiro. Vocês notam que é esse ângulo aqui. Ó. É um ângulo bastante utilizado em diversos filmes. Que é para você, principalmente para denotar o local onde o personagem olha. O lateral, aqui nós temos um lateral e 3/4. Ó. O cara está realmente lateral e com o rosto quase inteiro aparecendo, um lateral e 3/4, só como exemplo. E aqui nós temos os planos de movimento, são bem rápidos, vou falar bem rapidamente sobre. O plano fixo é basicamente isso que ele diz, a câmera permanece fixa, no tripé ou o equipamento que ela tiver. A câmera não sai do lugar, a câmera não mexe, ela só fica pronta, o personagem faz as coisas que tem que fazer na frente. É utilizado principalmente por reportagem, por televisão, no cinema é bastante utilizado, na linguagem de ficção e de documentário. Então a imagem fixa é muito utilizada. Vou só subir um pouquinho aqui. Aqui nós temos a panorâmica. A panorâmica é quando a câmera ela fica presa no tripé e ela gira no seu próprio eixo, mostrando os arredores inteiros, então isso se chama panorâmica, por isso que é pan. E quando ela gira em torno de si mesma, mas o eixo aqui, e ela gira em torno já de outra forma, né? Não nessa posição horizontal, mas nessa vertical, ela também tem o nome de tilt.
Então é só para mostrar os efeitos. E a mesma coisa acontece quando o personagem está no centro e a câmera gira em torno dele. Isso apenas tem uma designação chamada, no caso, pan negativa. E mesma coisa o tilt negativo. O personagem é o centro e a câmera gira em torno dele. É só para vocês terem uma definição. Quando você quer mostrar um grande espaço, que não cabe tudo em num único enquadramento, você quer mostrar a definição. Então, nós temos uma cena que é interessante, ó, que é dos 300 de Esparta, que você vê que a cena começa aqui, a câmera vai rodando até terminar no outro personagem aqui. Ó. É uma cena só e a câmera ela vai rodando, ela vai pegando espaço e chegando até nele. Aqui ele divide em duas partes do frame, mas ela é nessa sequência aí. Agora nós vamos falar dos travelings, que são basicamente os movimentos de câmera. Quando a câmera é deslocada, você põe a câmera na mão, no ombro, ou em alguns desses aparelhos, como uma grua, como um trilho, e vai rodando a câmera, vai acompanhando o personagem. Isso se chama traveling. A câmera se movimentou junto ao personagem, é um traveling, independente do que a carregue. Aqui eu tenho alguns exemplos, ó, sobre trilhos. Aqui ela está numa grua, que é uma espécie de guindaste, assim, que sobe com a câmera e vai gravando. Ó, você tem aqui ó, um cara carregando o outro na traseira da moto para gravar ele enquanto pilota. Também é um traveling, você montar uma câmera no para-choque do carro para gravando a estrada é um traveling. Ó, aqui dentro de um carro, ó, a câmera pode ficar parada aqui na frente, ó, gravando o percurso do cara dirigindo, é um traveling. Todos esses são travelings. E hoje em dia é muito comum o drone que é utilizado para fazer travelings. Beleza? Isso é só exemplificar mesmo. O zoom é aproximação, é o zoom in, ou entrando, né, e afastamento é zoom out, ou saindo, que é filmado. Só que nesse caso, diferente da câmera do traveling, que a câmera se aproxima, é só o movimento de lente. Você aproxima no celular mesmo, tem aquela função de zoom, que você vai aproximando, vai puxando a câmera, ela vai aproximando. Isso é o zoom. Ele é uma cena pouco utilizada no cinema, até porque é difícil você fazer o foco, então é pouco utilizada no cinema, mas dá uma certa atenção ao que é feito. Beleza? Vou passar rapidinho aqui os significados dos planos, que eu já expliquei mais ou menos lá em cima. Aqui é só para dar uma fechada. Efeitos psicológicos. Personagens em ângulo de duas paredes cria sensação de confinamento. Câmera não enquadra o teto, cria sensação de confinamento também. Quando a câmera está um pouco acima, é aquilo. O personagem fica com cara de estar mais fraco. O personagem se afasta da câmera, cria a sensação de solidão. Por exemplo, ó, você tem um ambiente todo aberto e o personagem vai se afastando da câmera e você nota que em todo o ambiente em torno dele não tem ninguém. Então você nota isso, que dá essa sensação de solidão, de que o cara está sozinho, de que o ambiente em que ele está é muito... pode ser perigoso, pode ser um ambiente inóspito, então isso cria essa sensação de solidão. O personagem se aproxima da câmera, cria a sensação de ameaça ou empolgação. É aquele esquema que eu falei quando você usa a câmera em primeira pessoa, que usa o ângulo frontal. Quanto mais ele vai se aproximando da câmera, você pode criar essa sensação de poder, de empolgação e de ameaça, se ele tiver com alguma arma na mão ou querendo fazer alguma coisa, um rosto mais bravo. Aqui no caso temos um hobbit, que no caso é só empolgação mesmo. Câmera alta faz o personagem parecer pequeno, como eu expliquei lá em cima, mais fraco, mais frágil. E aqui, eu só vou voltar aqui para a minha tela. Não, dá para falar um pouquinho sobre efeitos. Ainda tem essa coisa aqui, quando a câmera enquadra o céu, cria a sensação de liberdade, também é importante. Ó, vocês podem notar aqui, ó, o garoto do pijama listrado, menino do pijama listrado, vocês notam que tem bastante céu. Mostra a solidão dos personagens, mas ao mesmo tempo mostra a liberdade que os dois não compartilham, por exemplo. Só para dar um exemplo. A câmera, quando ela começa a trabalhar de forma diagonal e coisas assim, é que ela dá esse desequilíbrio de intenção interna. Vocês veem em muitos filmes que tem a câmera meio trêmula, o personagem olhando de lado, a câmera focando nisso, então ela mostra essa tensão que é do personagem e ele passa isso para a movimentação da câmera trêmula, da forma que ele vai enquadrando, com essa coisa de olhar para trás e coisa assim, ajuda a criar a tensão psicológica. Aqui, a câmera subjetiva é quando o personagem ele olha um para outro, só que, por exemplo, eles estão em locais separados, na mesma sala, mas você segue a dinâmica do olhar, ó. Você segue para onde o olhar dele está olhando, e mesmo que você coloque um contraplano, um plano diferente do outro personagem, virando para o lado oposto, você sabe que está olhando para o outro, mesmo que o outro nem esteja sentado lá. É uma dessas ações que só o nosso cérebro entende por causa da direção do olhar.
muito utilizada no cinema também. Agora aqui os planos de duração são coisa bem rápida aqui para vocês, isso eu vou só pincelar, que é o tempo de duração de cada plano. Tem o plano, aqui, ó, esse aqui. O plano relâmpago, que ele tem duração de 1 segundo, menos de 1 segundo, é só aquela piscada que dá na tela para mostrar uma cena muito rápida, já corta para outro plano. Esse é muito utilizado, principalmente em filme de ação, que você tem que ver 10 cenas acontecendo ao mesmo tempo, então os caras fazem um monte de plano rapidinho, que é só para você ver o que está acontecendo e passar mais rápido. O plano sequência é quando uma parte inteira do filme vai passando sem nenhum corte. Você vai vendo uma cena que tem 1, 2 minutos sem nenhum corte, é porque é um plano sequência. Então ela vai corresponder a uma sequência inteira do filme, ou seja, tem cena que, por exemplo, igual aqui, ó, tem uma cena dos barcos afundando, que a câmera fica fixa, olhando o que está acontecendo, ela só demonstra o que está acontecendo, mas sem nenhum corte. É o geral que interessa. Então aqui, enquanto você vai vendo os navios pegando fogo, bombardeamento do outro lado, os caras navegando no negócio, mas a câmera não muda o ângulo dela. E aqui a última etapa, que é a cena, só para vocês saberem. A cena é um conjunto de planos situados no mesmo local, no mesmo cenário, que se desenrola dentro de um tempo determinado, segundo o dicionário de cinema de geometria. É um segmento com uma formação unitária, totalmente contínua, sem elipse nem salto de um plano para outro. E Marcel até disse que a cena é determinada particularmente por humanidade, tempo e lugar. Eu vou explicar isso de uma forma mais simples. Cena. Vamos imaginar que você está... Vamos fazer uma cena que você está numa sala com mais 4 pessoas. Vamos dizer que o ambiente é uma sala que você está com 4 pessoas. Então, tudo aquilo que acontecer dentro dessa sala é uma cena. Alguém saiu daquela sala e vai continuar uma cena do lado de fora, por exemplo, um caso, então lá, tem 4 pessoas, você e mais 4 pessoas. Mais 2 pessoas são um casal e eles vão para do lado de fora para conversar sobre um assunto deles lá. E, beleza, o cara que está sentado do seu lado, que é onde vai correr a cena, é o quarto personagem, ele começa a lembrar de uma lembrança que tem ali dentro daquele mesmo ambiente. Só que em outra época. Aquele casal que saiu pro lado de lá, eles saíram para uma cena diferente da sua. Aquele que está se pensando do lado e tem um lapso de memória e começa a lembrar de coisas que aconteceram no mesmo ambiente há 10 anos atrás, também é outra cena. Mas tudo aquilo que acontece dentro daquela sala que você está presente no mesmo ambiente, no mesmo espaço, no mesmo tempo, então é apenas uma cena. Saiu daquele ambiente, ou saiu do tempo, mais para o futuro ou para o passado, ele é outra cena. E tem uma coisa interessante, tudo aquilo que acontecer naquele ambiente que você está fazendo, mesmo a cena que saiu lá fora, ou a cena que está acontecendo no seu amigo dentro, ele faz parte de ele faz parte de um bloco um pouco maior, que é uma sequência. Então a sequência da sala engloba todas essas cenas. A partir do momento que acabou aquela cena da sala e cada um vai para sua casa ou vai para outro ambiente, um bar ou para outro canto, aí já são uma outra sequência com novas cenas. Bem, é isso. Agora eu vou mudar aqui, vou voltar para a minha tela cheia, só um minutinho. Aí eu vou voltando para cá. Então, aqui eu finalizo essa parte que vocês entenderem um pouco mais como funciona a mecânica cinematográfica. Essas cenas, essas coisas que eu expliquei aqui, vocês podem rever no vídeo para anotar, caso queira e tal. É interessante notar que todas essas técnicas, todos esses lances, eles podem ser utilizados para análise de filmes em sala de aula, para caso vocês queiram algum exercício dos alunos, ou que vocês queiram preparar uma aula que tenha mais dinâmica, menos dinâmica, ou reforçar uma cena, ou reforçar alguma coisa, é importante para isso, mas principalmente na análise de filmes e documentários. E tem vezes que apenas uma cena quer dizer bastante, isso pode dar um bom bate-papo dentro da sala de aula, e que você pode ajudar com os alunos a buscar novos elementos dentro daquele filme que possam ajudar a desenvolver uma matéria, a desenvolver uma história, a desenvolver alguma coisa dentro do exercício sugerido. Bem, então eu vou terminando esse bloco aqui. Nos 2 primeiros blocos eu só falei principalmente sobre técnica, sobre vocês entenderem um pouco da história do cinema, como funciona a linguagem cinematográfica. Eu particularmente acho bastante importante os professores terem uma consciência um pouco maior de como isso funciona, porque é uma forma de você abrir as expectativas de novas formas de se utilizar a linguagem cinematográfica dentro da sala de aula. E inclusive até pelas aulas online. No último bloco que eu vou fazer, após esse, eu vou falar daí algumas coisas como, por exemplo, desenvolver um roteiro, trabalhar a ação intermatérias e como você utilizar isso no dia a dia. E vou indicar alguns programas de edição de vídeo que são legais para quem não tem muita coisa com tecnologia de edição de áudio, de audiovisual.
Então eu vou sugerir alguns programas e eu sempre falo, não daria para eu falar sobre edição aqui, porque edição seria um bloco completamente separado, porque ele é bem mais complexo e bem mais demorado. Teria que ser uma série de aulas só sobre isso. Mas, para fazer o básico, os cortes, as transições, essas coisas, é só treinar mesmo. É você pegar algumas imagens, começar a trabalhar em cima delas, você já começa a pegar o jeito. Principalmente corte simples, é só juntar uma cena na outra e exportar. A maioria desses programas que eu vou indicar no terceiro bloco são fáceis para fazer isso, sem muito trabalho, sem muito problema, e tem diversos manuais e vídeos de explicação de como trabalhar com esses programas. E eu até deixo depois no último vídeo alguns vídeos desses aí só para reforço por causa de algum programa que eu indicar. Mas é isso. Então finalizamos esse bloco aqui e vejo vocês no terceiro bloco, que a gente vai começar a trabalhar a relação entre matérias e como que vocês vão utilizar essas ferramentas que eu ensinei para vocês aqui de como é a linguagem cinematográfica, como funciona pensar sobre as imagens que você vai fazer e como que você pode utilizar isso no dia a dia da sala de aula. Tá bom? Obrigado a todos. Daqui a pouco nos vemos de novo no terceiro bloco dessa nossa aula.